Jesus, o Cristo da diversidade, né? A fé em Jesus Cristo apresenta princípios fundamentais que variam entre algumas denominações e tradições dentro do cristianismo, mas sua maioria explora temas como amar o próximo, perdoar, ter compaixão, cuidar um dos outros e ter unidade na diversidade. 1 Coríntios 12 a 14 nos ensina que, assim como o corpo humano é composto por muitos membros, cada um com sua função única, a comunidade de fé é composta por diversos indivíduos, cada um com suas habilidades, dons e identidades únicas. Essa diversidade é comparada à diversidade dos membros do corpo, destacando que todos são igualmente importantes. Tiago 2, 8 a 9 nos alerta contra a discriminação e a parcialidade. O versículo afirma que, se fazemos acepção de pessoas, estamos pecando e cometendo injustiça. Isso nos lembra que devemos tratar a todos com igualdade e respeito, independentemente de sua etnia, gênero, origem, sexualidade, status social ou qualquer outra característica externa. Em vez disso, devemos praticar o amor ao próximo, como ensinado por Jesus, que amou e acolheu a todas as pessoas e que inclusive andou, comeu, bebeu com pessoas marginalizadas e injustiçadas socialmente. Nesse sentido, a valorização da diversidade não são apenas princípios éticos, mas também princípios fundamentais da fé cristã. Devemos buscar ativamente a unidade na diversidade, reconhecendo o valor intrínseco de cada indivíduo, respeitando suas subjetividades e trabalhando juntos para construir uma comunidade que reflita o amor de Jesus de Nazaré. Nossa fé é ampliada quando abraçamos a diversidade e promovemos a inclusão. Por isso, nos permite experimentar a amplitude da graça divina e nos desafia a amar nosso próximo como a nós mesmos, independentemente de quem seja. Esse é um chamado para vivermos de acordo com os princípios bíblicos de igualdade, justiça e amor, construindo assim uma sociedade mais inclusiva, harmoniosa e diversa. Está aí o nosso texto, do nosso editorial. E quando se fala, por exemplo, em um Jesus negro, né, talvez a gente entenda, existe toda uma fundamentação para falar de um Jesus negro, de uma versão de um Jesus negro, de uma compreensão de um Jesus negro a partir da teologia da libertação, né? A teologia da libertação ela surgiu na década de 60, então é um tema muito recente ainda, né? Eu acredito que vamos precisar de bastante tempo ainda para fazer com que as pessoas conheçam um pouco da teologia da libertação, né? E aí eu posso trazer tranquilamente sobre essa questão do Jesus negro, porque eu tenho como me fundamentar a partir dessa teologia e a partir também de construções bíblicas ali que a gente compreende de onde veio Jesus, onde ele passou e tudo mais, e naturalmente não tem como afirmarmos que Jesus é branco, né? E aí, quando se trata de um Jesus diverso, quando vamos falar da questão da sexualidade, eu acho que já é um ponto que pesa um pouco mais, né? Pesa porque a gente vive numa sociedade, né? Brasil é o primeiro país, né, que mais mata pessoas trans e travestis, né? Então, assim, é muito triste saber que a gente tem esse dado, né, no nosso país, quando na verdade, se a gente tivesse talvez um cristianismo mesmo, né, mais solidário, mais inclusivo, que se as igrejas falassem mais a respeito da teologia da libertação, a compreensão disso, talvez a gente não tivesse tanta morte, né, de pessoas LGBTs, não só de travestis e transexuais, mas gays, lésbicas, né, bissexuais, pessoas LGBTs que são assassinadas no país. E aí, a taxa mais ou menos de idade assim, de um LGBT no Brasil é de 35 anos, eu tenho 34, 35, 34, por aí, toda essa faixa de que eu poderia não estar vivo também,
né? Então, e aí, que igreja é essa? Que cristianismo é esse? Que fé é essa? Que fala de paz e de amor e de um Jesus pacífico, de amor e tudo mais, inclusão, quando na verdade promove ódio, né? E aí a gente vai compreender que isso aí tem a ver com fundamentalismo, né? O problema não é ser evangélico, o problema não é ser cristão, o problema é o fundamentalismo, né? Que é essa rigidez desses princípios, né? Que trazem o Antigo Testamento como uma verdade absoluta para 2023, por exemplo, né? Algo que foi escrito há 2000 anos atrás, com todo um contexto de um lugar, de tudo que é diferente para os dias de hoje, né? Então eu acredito na mensagem de Cristo, essa sim, o que ele falou e que a gente pode reproduzir o que ele disse verdadeiramente, não é nem sobre necessariamente tudo que tem na Bíblia, né? Mas o que Jesus falou, que é o que eu tenho me apegado assim, mais as parábolas, mais de fato os evangelhos, que me traz uma coerência maior para a minha existência enquanto uma pessoa LGBT, que nunca, digo nunca porque desde muito novo eu sempre falei da minha sexualidade para minha família, sempre falei para minha mãe, sempre falei, e na rua também, no meu trabalho, sempre abri a questão da minha vida sexual, porque realmente não era algo que para mim era um problema. Acho que eu via muito no outro esse problema, né? O problema da homofobia é do outro, né? E aí, o que acontece? Eu selecionei três questionamentos para a gente iniciar esse debate, que diz o seguinte: por que a ideia de um Jesus da diversidade incomoda tanto? Primeiro. 2. O que esse incômodo revela sobre a sociedade em que vivemos? E 3. O que o fundamentalismo religioso tem a ver com isso? Né? Então são muitas coisas, né? Não é tão simples assim, são questões complexas, mas quando falamos de um Jesus da diversidade, de um Jesus colorido, não necessariamente um Jesus gay ou homossexual, mas um Jesus que abraça a causa, ainda é difícil falar sobre isso. Porque a gente vive nesse país que mais mata travestis, transexuais e mata LGBTs. Né? Mata muitas vezes, não é nem só fisicamente, mas mata o sujeito, né? Mata quem está dentro. Né? Porque as palavras também matam. Né? Porque você vai digerindo aquele preconceito ali, né? Meu irmão já foi preconceituoso comigo, e aí chega um momento que a gente amadurece aquilo ali que a pessoa falou pra gente, né? Com aquele ódio muitas vezes. E, enfim, então, por que a ideia de Jesus da diversidade incomoda tanto? Porque associam LGBTs à imoralidade sexual e por não corresponder a um modelo binário e heterossexual de sociedade. Ou seja, colocamos um tipo de família na sociedade, né? É esse tipo que serve, né, o modelo branco, hétero e heterossexual. Enfim, e esse incômodo revela, sofremos LGBTfobia, né, devido principalmente a uma interpretação e compreensão eurocêntrica da Bíblia, né, que estabelece de forma inflexível um padrão de família, colaborando para a morte e para o ódio, sendo assim contraditório ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso é incompatível aos Evangelhos de Jesus de Nazaré, que é de inclusão. Jesus andou com prostituta, Jesus andou com os menos favorecidos. Então, de repente, se Jesus ele volta nos dias de hoje, ele vai estar com a gente, com a diversidade, com todas as pessoas, né? E aí, o que o fundamentalismo religioso tem a ver com isso, né? Primeiramente, o que é fundamentalismo religioso, né? O que significa isso, né? Que é essa rigidez de princípios dogmáticos de experiência bíblica a partir do Antigo Testamento. Então, é uma experiência bíblica. Então é uma rigidez de um princípio de uma experiência bíblica de pessoas que resolveram se manter ali naquele lugar de compreensão. Mas a gente não pode estabelecer uma compreensão para todas as pessoas, porque cada um tem a sua própria experiência bíblica. Nós aqui acreditamos em Jesus, né, em Deus, mas cada pessoa aqui tem a sua própria experiência individual também de fé.
né? Então, somos diversidade, querendo ou não, essa diversidade ela existe e a gente precisa acolher. Nós somos uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja que debate, como estávamos falando aqui, e que realmente se prepara para receber as pessoas. Eu posso dizer, porque tem 3 anos, né, que eu conheci a igreja e eu me sinto de fato acolhido aqui. Né? Eu vim de uma experiência com a Igreja Presbiteriana da Liberdade extremamente homofóbica, extremamente preconceituosa, de ouvir pastores falando que era um problema que as novelas da Globo tinham nunca gay obrigatório. Isso ia influenciar essas crianças também a serem LGBTs, como se a sexualidade de cada pessoa não fosse inerente a ela, como se isso fosse influenciável, né? Quando na verdade cada um desenvolve a sua própria sexualidade. Então eu ouvia questões sobre a parada gay também, quando tinha parada gay, às vezes era no sábado, aí quando chegava domingo na igreja, eram as piadinhas, quem é que estava na parada gay ontem, né? Toda uma forma carinhosa e homofóbica de ser, né? Então, eu estava ali com meus 12 anos, 13 anos, ouvindo tudo aquilo, né? Não entendia nada, mas hoje eu acho que eu entendo um pouco mais, e acho que eu acredito em um Deus de justiça, em um Deus que realmente nos acolhe. A gente pode sim ser LGBT e ser cristão e exercer a nossa fé, porque não é sobre um externo, né? Não é sobre, é sobre o que está dentro, é sobre o que a gente é de verdade, sobre aquilo que Deus vê em nós, em nossos corações. Então, para mim, por aí, esse fundamentalismo religioso é essa rigidez, né? E o fundamentalismo religioso ele é inflexível para com a vida e o amor ao próximo. E nesse sentido, mais uma vez, se coloca incompatível, contraditório a esse Evangelho de Jesus de Nazaré. E aí, nesse processo, né, que a irmã Dilza me convidou para pregar, me trazer aqui uma mensagem, eu fui pesquisar algumas passagens bíblicas que tinham a ver com o tema inclusão. E aí eu selecionei algumas aqui, tem mais ou menos umas 4. E a que eu achei mais interessante, achei que tinha mais a ver. A gente já até fez, tá, no boletim também, já fizemos até a leitura dela, mas aí eu vou fazer aqui só para a gente encaixar com o que eu já estava dizendo. Então, lá em 1 Coríntios 12 a 14, fala, né, que nós somos membros de um só corpo, temos a mesma importância para Deus. Então, para falar dessa diversidade, né, óbvio que a noiva de Cristo ela é diversa, justamente porque esse corpo que somos nós, somos diversos também. O pé é diferente da mão, que é diferente de outras partes do corpo, né? Então, diz assim: com efeito, o corpo é um, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Eu separei também Tiago 2, 8 ao 9, que fala desse pecado, né? O que é pecado? É pecado ser gay? É pecado ser lésbica? É pecado ser bissexual, ser queer, ser pansexual? Não, né? O pecado é fazer essa questão da pessoa. É o contrário, né? Nesse caso, Tiago 2, 8 a 9 nos confirma isso, de que o pecado é você criar não só a questão da homofobia, mas o racismo também nesse sentido é pecado, né? A misoginia também é pecado. Quando a gente né, não procura trabalhar nossos machismos também, né, nossos racismos também, nosso racismo religioso também, muitas vezes, né? Então, isso é pecado. Nesse sentido, o pecado é o mal que a gente pode vir a fazer ao outro, tanto fisicamente, tanto no sentido do corpo da pessoa, tanto por dentro, né, com as nossas palavras. Então, tenha cuidado ao falar com o seu próximo, né? Cuidado com o que você vai dizer, porque pode realmente ferir e marcar uma vida, né, de uma forma muito desnecessária.
E aí, esse Tiago 2, 8 a 9 diz o seguinte: assim, se cumpres a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme a Escritura, a lei real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e incorreis na condenação da lei como transgressores. Então, essas pessoas que são homofóbicas, que são racistas, misóginas, elas estão transgredindo essa lei, infringindo essa lei, né? Essa lei de Deus, né? Que se você não ama o próximo como a ti mesmo, se você não vê que você tem que ter cuidado com o que você vai falar, com o que o seu comportamento, você vai estar, né, pecando. O pecado, nesse caso, é isso. E é um desafio, né? A gente está vivendo uma atualidade, 2023, com tantos movimentos sociais, com tantas questões em pauta. Em algum momento pode ser que a gente seja preconceituoso com alguma coisa, né? Então, precisamos trabalhar nossos preconceitos, eu também os meus, né? Em relação a várias outras pautas, que às vezes a gente acha que está dando conta da pauta do racismo, da pauta da misoginia, da homofobia, mas está esquecendo de outras, né? E não se faz sozinho, é todo um conjunto, né, de lutas e que a gente precisa estar atento. Em Romanos 15, 7, fala da gente acolher, né? Acolhei-vos uns aos outros, né? Acolhei uns aos outros, portanto, como também Cristo vos acolheu. Então, se Cristo ele nos acolhe, se Cristo ele nos perdoa, se Cristo ele é tão maravilhoso com a gente, por que a gente não pode tentar ser como Cristo é conosco, com o próximo, com o outro? Por mais que a gente não entenda, não concorde, mas é fundamental, no dia de hoje, a gente pensar como falar com uma pessoa trans, por exemplo. Para mim já foi um desafio no momento, porque eu fiz uma brincadeira em uma situação e depois eu me dei conta da brincadeira que eu fiz, da gravidade, e que aquilo, até com uma brincadeira pesada, né? Então, é importantíssimo a gente se atentar para essas questões. Em Gálatas 3, 28, eu trouxe porque no curso do orgulho, né, a gente fez aqui esse ano com o irmão Ailton, a gente se debruçou muito sobre esse versículo, e para mim seria fundamental também trazer ele para a gente ler aqui e refletir. E eu gosto muito porque foi das minhas primeiras experiências de pegar a Bíblia, tentar trazer. Eu tive algumas oportunidades na classe santuário também de ler também, de refletir, mas realmente Gálatas 3:28 é um texto que eu gosto muito, e que diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, isso já diz muita coisa, por mais pequeno, simples que seja, né? Mas isso já diz muito, né? Não há diferença alguma, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se a gente exercita isso, a gente vai ficar parando de se preocupar se o outro que está no trabalho, muitas vezes no nosso trabalho, no nosso ambiente onde a gente convive, né? No trabalho, na escola, enfim, se o outro é evangélico ou não, ou se o outro é de outra religião ou não importa, né? Porque quem pode julgar mesmo é Deus, né? Não somos nós. E a parábola do joio do trigo também ela fala sobre isso, né? De que as sementes elas vão crescendo e quem colhe no final é Deus, né? Não somos nós. Então vamos assim, ó, pega esse peso que fica muitas vezes nos nossos ombros, o peso do julgamento, o peso de tentar ser juiz, né? De querer se colocar nesse lugar de julgamento e tirar de nós, porque é um fardo. Então a gente precisa libertar esses conservadores, esses fundamentalistas, desse peso que eles têm, que eles acham que têm, que é esse lugar de julgamento, de ser juiz, né? Para minha sorte, digamos assim, eu tenho uma irmã que ela é adventista e que ela é muito ferrenha nessas questões, ela ainda é muito conservadora, e aí eu venho conversando com ela a minha vida inteira, né? Então tenho paciência com ela também, por ela exercitar o cristianismo dela de uma forma mais conservadora, e a gente às vezes não consegue um diálogo. Aí tá tudo bem, a gente não precisa ter diálogo em tudo, né? Vai chegar um momento que a gente vai escolher uma coisa para conviver, que é o que a gente tem tentado fazer, que é a ação social. A igreja dela promove a ação social e quando eu posso eu vou também para lá.
com ela, partilhar nesse momento também da ação social, de entrega de sopa e tudo mais. Então a gente convive de alguma forma, não é como eu gostaria, mas a gente tenta conviver mesmo com essa diferença. E aqui eu encerro essa parte de leitura bíblica e gostaria de trazer para vocês uma experiência que aconteceu comigo na escola, né? Eu sou professor da rede estadual, sou professor de arte, formado em artes plásticas. Uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2022 na escola. E aí, eu precisei de um ano realmente para poder pensar no assunto, escrever sobre o assunto, porque realmente foi um pouco difícil para mim, né, ter passado o que eu passei, mas para mim foi um desafio, mas eu aprendi muito nesse processo. E agora escrevi a respeito, estou aqui para falar também, para falar de uma maneira mais aberta, porque quando o assunto foi trazido para a igreja foi bem rápido, foi quando aconteceu, né? Então eu tive tempo também de pensar no que aconteceu, no que eu também precisava aprender nessa experiência, né? E estou aqui para compartilhar um pouco com vocês. Temos muitos professores aqui também, que talvez vocês me entendam. E aí, o que foi que aconteceu? Em 2022, a gente realizou um projeto interdisciplinar chamado Cultura da Paz em Tempos de Guerra. Um projeto em que os professores da área de linguagens, professores de português, de educação física, de arte, se reuniram para construir um projeto interdisciplinar em que a gente pudesse falar sobre paz. Aí cada professor, dentro da sua área, tentou ali desenvolver algo que trouxesse esse tema. E eu fiquei encarregado pelo que eu mesmo escolhi, foi criar uma oficina de esculturas com argila, esculturas de cerâmica. Porque na escola que eu estava, a gente tinha acabado de construir uma sala de arte. Eu demorei 7 anos nessa escola para ter uma sala de arte. E quando eu tive o prazer de ter uma sala, a gente ficou um pouco menos de 6 meses e aconteceu a situação. E aí criamos essa oficina de esculturas na escola. E aí solicitei que os alunos eles criassem uma escultura em cerâmica, em argila, com base naquilo que tivesse a ver com paz para eles. Qual é a representação de paz para cada pessoa, que é muito diversa. Aí a gente tem como falar de algo interreligioso, a gente tem como falar de diversas coisas. Às vezes só um pôr do sol também pode ser algo que nos traz paz, só a natureza, o universo. Mas aí tiveram alguns alunos que falaram acerca da sua experiência espiritual também. Eu também, participei também das oficinas construindo uma escultura que também falava um pouco de qual era a minha representação de paz, pensando no contexto em que eu vivo. E não tem como dissociar a espiritualidade desse assunto, porque o que de fato eu entendo que me traz paz é a minha espiritualidade. É como eu exerço essa minha fé, eu vou vendo esse mundo, compreendendo o mundo em que eu vivo, entendendo que a paz e tentando promover essa paz também. E aí, nessas oficinas, começamos a construir as esculturas a partir de compreender primeiramente o que é argila, o que é o material. Assistimos alguns tutoriais também de como construir escultura em argila, em cerâmica. Iniciamos, primeiro passo é a gente retirar a pedrinha que fica na argila realmente, depois bater a argila, depois de todo o processo de retirada daquelas pedras, a argila ela precisa ficar lisa e maleável para ser modelada. Então passamos por essa etapa, depois a etapa de ver, eu estava construindo uma também, mostrando para eles produzirem, e foi um sucesso. As oficinas foram maravilhosas, aprendemos muito no processo de criar. A gente também conversa muito, quando a gente está produzindo alguma coisa manual, a gente sempre conversa, a gente troca, então foi muito rico. Os diretores também apreciaram também as oficinas, eles acompanharam todo o processo também. Então, muitos elogios a gente estava tendo, estava algo diferente, porque a escola não tinha uma sala de arte,
porque a escola não tinha tanta movimentação assim também, e a gente, pela primeira vez, estávamos fazendo uma exposição de esculturas, né? Que não é uma coisa, para a escola pública estadual, não é uma coisa tão simples, não tão fácil de você conseguir, porque às vezes você procura um papel, um piloto, e você não acha na escola pública, né? Porque realmente falta tudo, né? E qual professor de arte nunca tirou dinheiro do próprio bolso para custear esses projetos, né? Então, tem diversos problemas e a gente estava vivendo ali um momento muito interessante. Eu gosto falando, porque realmente foi muito bonito. Mas aí, nesse processo, eu resolvi, né, criar uma escultura baseada no Cristo Redentor, né, assim, não sei por que me veio essa ideia na hora, mas achei interessante que a gente tinha várias imagens em volta do que poderia se apropriar, e tinha ali, né, uma figura na sala de arte do Cristo Redentor. Eu falei, vou criar uma escultura, uma minha escultura, né, com base nessa escultura do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E aí comecei modelando e pensei que eu poderia criar um Cristo na nossa versão baiana, soteropolitana, que não seria necessariamente um Cristo branco. E aí eu resolvi colocar um Black Power no Cristo. Queria pedir a Stephanie para trazer. Stephanie, traga aqui rapidinho o quadro. E aí eu fiz uma impressão, né, para a escultura que eu fiz. E aí eu acho que mostrar é legal também, para vocês visualizarem melhor. E aí eu resolvi fazer um Black Power, né, no Cristo Redentor, uma pele negra mesmo, com a intenção de falar de um Jesus na nossa versão baiana, soteropolitana, mas com referenciais também, né, da teologia da libertação, com referenciais da teologia da libertação, que é inclusiva, tudo mais. Enfim, não foi algo simplesmente porque eu queria fazer, mas também porque eu poderia trazer também a questão das teologias afirmativas, né? Que é essa teologia, a partir dessa teologia da libertação, e aí vou colocar aqui. E eu estava me debruçando sobre o assunto, eu estava muito apaixonado por isso, eu estou ainda, né, por esse assunto, e resolvi fazer. E nesse processo de construção, uma aluna me sugeriu que eu poderia pintar também o Jesus colorido, porque a gente já falava sobre as questões LGBTs desde o início do ano, desde que foi em abril, mas desde o início do ano a gente já estava trazendo essas questões também de movimentos sociais, de direitos humanos. Né? Então, não tem como não falar das questões LGBTs, né, se eu estou trazendo a pauta dos direitos humanos. E nunca foi um problema falar a respeito, nunca tive grandes problemas. Mas quando eu trouxe talvez uma versão de um Jesus negro, não só na questão negra, mas um Jesus colorido, né, vinculando a imagem de Jesus aos LGBTs, aí realmente foi um ponto que pegou muito, né? Eu fui ameaçado, né, pelos alunos, não pelos alunos da escola, mas pela rede social da escola. A gente criou uma rede social, na qual a gente estava sempre postando também as atividades, tudo que acontecia na escola. E aí tivemos a exposição tranquila, foi tudo certo. À tarde, no período da tarde, um aluno pegou a escultura da exposição e retirou da exposição, porque disse que não concordava e achava ofensivo chamar Jesus de negro, né? E pior ainda, associá-lo à comunidade LGBT. E aí ele pegou um aluno do ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Ele pegou a escultura, e aí essa escultura ganhou uma foto. Eu não sei de onde foi a foto que eles tiraram. Quando eu fiquei observando a imagem, parecia de um restaurante. Parecia que a escultura estava num restaurante, assim, num lugar, tinha uma mesa, tinha coisas assim. E essa foto foi parar num perfil de Instagram de assassinatos, de violência, de vários problemas, de coisas pesadas, né? Um perfil de mais de 30 mil seguidores, e o pessoal comentando horrores a respeito de uma interpretação, né, a respeito do Jesus negro e colorido. E aí nessa postagem tinha mais de 300 comentários, porque a página tinha 30 mil seguidores, então
tranquilo que tivesse mais de 300 comentários, mas boa parte desses comentários foram muito negativos, né? A respeito de ameaças mesmo, do tipo, esse professor tem que pagar pelo que ele fez, e me ameaçou diretamente de morte mesmo, que ia fazer alguma coisa contra mim. E aí, no dia seguinte, né, eu fui na escola, aí conversamos com a diretora, comecei com a diretora, e a gente reuniu toda a escola para falar a respeito disso. E aí chamamos o Grêmio Estudantil, que a gente estava formando naquele ano, porque 2022 foi pós-pandemia, né? A gente estava vendo aquele período de reclusão, então as questões políticas estavam em alta. Então estávamos formando um Grêmio Estudantil na escola. Né? A gente convidou o Grêmio Estudantil, convidamos os professores, alguns funcionários também participaram, e a sala estava cheia, colocamos uma sala assim, várias pessoas, e aí nessa oportunidade eu fui explicar mais uma vez que se tratava de um Jesus de direitos humanos. Estávamos trazendo uma representação, de uma figura de um Jesus na perspectiva da teologia da libertação, e pensando no nosso contexto baiano, soteropolitano, né, de que isso não é para ser ofensivo a qualquer pessoa, né, ser chamado de negro. Por que é ofensivo relacionar Jesus a ser negro, e nesse caso das vestes coloridas? Mas aí eu tinha entendido que o problema não era o fato de eu estar trazendo um Jesus negro, mas um Jesus colorido, e que eles estavam achando que eu estava dizendo que Jesus era gay, mas não se tratou de um Jesus gay, ou de um Jesus homossexual, ou de um Jesus LGBT, mas um Jesus que nos acolhe, como estávamos falando aqui anteriormente, um Jesus que é inclusivo. E a própria Bíblia fala também, se eu fosse falar de uma outra faceta, né, da questão do arco-íris, de que o arco-íris é um símbolo bom, né, as cores. Então, como associar uma imagem como essa, uma figura como essa, que é também de luta, que é também sobre busca de igualdade, a uma coisa negativa, né? E aí foi o que aconteceu. Aí a diretora reclamou com a página do Instagram lá, o que aconteceu, a página retirou a postagem, os alunos que foram responsáveis pela retirada da obra falou que ia devolver a escultura no momento da reunião, depois que eu expliquei o que era a escultura e tudo mais. Não me pediu desculpa diretamente, mas pediu desculpa à diretora pelo que aconteceu e disse que a escultura seria devolvida. Tudo bem, até aí tudo bem. Então parecia que a gente tinha tido ali uma atmosfera de reconciliação, estava tudo bem. Eu também falei muito, aproveitei a oportunidade para falar do direito à fé também, das teologias afirmativas, porque normalmente as pessoas não conhecem e realmente ninguém sabia, né? Percebi assim que as pessoas não sabiam a respeito disso. Então para mim ali foi uma oportunidade também de falar. Não foi só um momento em que eu tinha que dar uma justificativa, mas um momento oportuno também para falar de como podemos também compreender Jesus, né, dentro dessa diversidade, né? E a obra de arte, não tinha problema com a obra de arte, em se tratando de uma representação, né, dessa liberdade que a gente tem de expressão também. Então, assim, mas infelizmente não havia mais segurança para estar na escola, porque essa página não era da escola, mas pessoas que seguem o perfil são do bairro. Então eu de certa forma já não me sentia mais seguro para estar ali. Aí eu conversei com a diretora que eu ia realmente pedir remoção. Foi aí que eu consegui a remoção da escola, porque a justificativa ela foi muito plausível, né? O pessoal da Secretaria de Educação nem recuou muito, permitiu minha remoção, porque entendeu a gravidade também de ter sido ameaçado. E aí eu aproveitei a oportunidade que eu fui vereador, fiquei 3 meses na Chapada Diamantina, fiquei um tempo lá, pensei que eu poderia continuar lá, mas a saudade de Salvador e a minha vida realmente estava aqui, né? Então eu estava sempre lá e aqui. Então às vezes eu estava morando na Chapada, mas eu estava vindo para a igreja também, e resolvendo outras coisas aqui. Então eu entendi que não era momento para eu morar definitivamente no interior, né? Porque eu gosto muito, mas Salvador realmente estava fazendo muita falta. E aí eu voltei para Salvador. No que eu retorno para Salvador, eu consegui uma escola mais perto da minha casa, porque saindo de lá de Ceará, eu vim para Piatã, e eu consegui uma escola em Itapuã,
escola do lado, assim, que eu consigo ir para a escola de carro em 9 minutos, super rápido. É uma escola que, graças a Deus, eu tenho tido mais possibilidade de troca, de conversar com os colegas. É uma escola que tem uma estrutura maior também. Enfim, várias coisas boas foram acontecendo também a partir disso. Aí eu fui entendendo que era um caminho, né? Eu fiquei 7 anos nessa escola, mas permanecer ali, talvez eu não ia crescer muito, né? Assim, não ia muito longe no sentido de você trabalhar e você gostar do que você está fazendo também, né? Então, hoje eu estou numa outra escola, perto de casa, perto da praia também, e que eu tenho conversado com os colegas e tenho visto também muito mais possibilidades, né, de troca, falando sobre as questões políticas, porque a gente precisa falar de política na escola. Precisamos criar uma forma didática, a forma mais didática possível, mas precisamos falar. Porque essas violências, elas são recorrentes. Eu ainda acho que eu tive sorte diante do que aconteceu, mas tem professores que são ameaçados diretamente, muitas vezes são assassinados também, né, no próprio ofício, né? A gente sabe que no Brasil o professor não é respeitado mesmo, né? E a gente precisa aprender a valorizar mesmo a nossa categoria, né? Que sofre tanto, não digo só da questão salarial, mas do respeito mesmo. Então eu tenho 14 anos no estado, mas aí é um desafio você ser professor da rede pública, porque na faculdade são aqueles textos lindíssimos, aquelas coisas belas, maravilhosas, mas quando você chega na realidade, 14 anos depois, você vê que aquilo pode comprometer a sua própria vida, né? E foi o que aconteceu. Eu fiquei um pouco triste, me senti traído também, me senti abandonado também, ninguém se comprometeu também, não tive nenhum colega ali para se posicionar e dizer, não, peraí, vamos discutir isso melhor, mas as pessoas ficaram omissas ao que aconteceu. Então, eu fui entendendo que era para ser assim, e as coisas foram fluindo. Hoje eu estou aqui para falar, falando a respeito disso, e muito mais tranquilo, porque eu fiquei um ano também, assim, um pouco triste com o que aconteceu, porque por mais que a gente entenda que o problema é do sistema, o problema não é meu, o problema é do sistema que a gente vive, por mais que tenha esse problema, mas eu esperava que tivesse uma pessoa pelo menos, só a diretora da escola que teve, ela no momento se colocou, né? Falou da importância da exposição também, falou da legalidade da exposição, de que não tinha nada errado perante a lei também, várias coisas, né? Ela concordou também, inclusive a diretora Cristiane Cunha, ela é uma diretora maravilhosa e que sempre apoiou a arte e a educação, sempre me apoiou em todos os projetos que eu sempre tentei realizar na escola, sempre foi uma diretora muito presente. E apesar dos pesares, eu também sou grato pelo que aconteceu, porque hoje me faz ter uma nova experiência escolar também, em outro lugar, mas hoje eu tenho também tentado dialogar mais com os outros colegas antes de tomar uma decisão, uma atitude assim de ir fazer, conversar mais, fazer com que eles se comprometam também, para eu também não encarar um desafio desse sozinho e passar por essa situação de luta. E para encerrar, eu gostaria de trazer um capítulo, um versículo aqui, que fala sobre felizes aqueles que sofrem com Cristo. E essa passagem bíblica, ela me confortou muito, me deixou muito feliz também. Foi no momento que eu estava lendo ali a Bíblia, procurando respostas e coisas, e aí eu encontrei essa passagem e ela confortou bastante meu coração. Diz o seguinte: amados, não vos alarmeis com um incêndio que lavra entre vós, para a vossa salvação, como se algo de estranho vos acontecesse. Antes, à medida que participar do sofrimento de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória possais ter alegria transbordante. Bem-aventurados sois, se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. E aí eu gostaria de finalizar mesmo com um poema que eu fiz, né? Eu fiz esse poema tem um tempinho, que fala, eu dei o título dessa mensagem, que chama-se também Jesus, o Cristo da Diversidade, que diz o seguinte: Jesus, o Cristo da diversidade e do amor, és o príncipe da paz, o Deus que nos criou.
aquele que nos ensinou a amar o nosso próprio inimigo, amor de morte e de cruz, nosso refúgio e abrigo. Senhor de toda a criação, povos, línguas e nações, sua mensagem de amor e paz se estende às gerações. Jesus Cristo está vivo em cada um de nós, um Deus que ama a diversidade e nos une em uma só voz. Para Deus não existe diferença humana. Se foi Ele quem nos criou, com certeza Ele nos ama. O mundo em preto e branco não reflete luz. O amor de Deus é colorido a exemplo de Jesus. A diversidade humana é criação de Deus. O seu amor é tão profundo que se estende aos seus. Ele ressuscitou e o seu Espírito vive em nossos corações. O reino de Deus é para todas as pessoas que espalham boas ações. É impossível ter o monopólio da luz. Foi para que todos, todas e todos tenham vida que morreu Jesus. Amém.